Para tratar da USE, vamos trabalhar aqui modelos de questões, que é a especialidade aqui do curso, beleza? Trabalhar tanto a parte teórica fundamental para o vestibular, como também trabalhar em cima da recorrência dos conteúdos e também em cima dos modelos de questões que aparecem. Nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar um pouco sobre um dos modelos de questões que cai na prova da USE e com certeza vai aparecer na prova desse ano. Então, se você vai fazer a prova da USE, fica aqui comigo, vamos lá, vamos desenvolver aqui algumas questões. Tem questões da prova e tem questões inéditas que vai aparecer na prova do primeiro semestre. Então já vai deixando o teu like, segue aí o perfil, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se quer me acompanhar nas outras redes sociais, é só colocar lá @professor William __, que eu vou deixar aqui para vocês, beleza? Para você que está assistindo a live, sejam bem-vindos. Para vocês que estão assistindo a gravação, não esquece, tá? Deixa o like, comenta aí o que é que achou no final desse vídeo e também, se quiser acompanhar as lives, grupo de lives está na descrição. Show de bola? Quer estudar, fazer uma revisão para o USE, o segundo semestre ou para o primeiro? Então, é só entrar em contato comigo no meu WhatsApp, que está na descrição também, e a gente começa a sua preparação online, ao vivo, comigo, com tudo que você precisa saber para a prova desse ano, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, e a gente tem algumas questõezinhas, tá? Para a gente estar trabalhando com dessa prova. Show de bola? Então não esquece, tá? Vai chegando aqui, já vai deixando o teu like, segue, me acompanha nas redes sociais vizinhas e também se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo, beleza? Então vamos lá. A primeira questão, tá? O que é esse modelo? Primeiro vamos ver o que é esse modelo antes da gente começar a trabalhar dentro das questões. Esse modelo, ele é um modelo que vai tratar sobre funções no plano cartesiano e área de regiões compreendidas entre essas funções. Como é que vai funcionar? Qual é a habilidade que você vai precisar para essa questão? Você vai precisar saber como é o gráfico das funções, saber desenhar elas no plano cartesiano. Você vai precisar também, conseguir manipular as funções, principalmente função do primeiro e do segundo grau, que é o que mais aparece, e saber alguns pontos notáveis desses dois gráficos, Saber as raízes, os coeficientes, o comportamento e a área que vai ser compreendida, certo? De início eu vou fazer o gráfico para a gente entender como é que vai ficar cada um dos gráficos, mas em seguida eu não vou estar trabalhando mais com o gráfico, você já vai entender como é que vai acontecer, porque é um padrão. Show de bola? Então se liga aí, ó. A primeira questão, ela trata, exatamente de uma função afim, uma função do primeiro grau. Então se liga aí o que é que essa questão traz para você conseguir desenvolver o raciocínio dela, certo? Então vamos lá. A primeira questão, ela coloca o seguinte, ó. No plano com o sistema de coordenadas cartesianas usual, que é o sistema XY, tá? Os eixos x e y, seja x a região limitada pelo gráfico da função f de x igual a 2x e pela reta x igual a 3 e pelo eixo x, que é o eixo horizontal. Assim, pode-se afirmar corretamente que a medida da área da região x é igual a... Beleza, já lemos a questão, vamos interpretar ela agora. O que é que ele diz aqui nessa primeira frase? Ele diz que é o sistema cartesiano usual, É o nosso eixo x e y, tá? Bem tranquilo. E ele está falando aqui, ó, seja x a região limitada. Então, vai ser uma região que está compreendida entre esses elementos que ele vai falar agora, tá? Esses elementos são funções, e essa função aqui, ó, ele diz é uma função que está transformando um número real em outro número real, tá? Levando um número real para outro número real, tá? Essas funções estão trabalhando
dentro dos números reais. São funções definidas nos números reais. As funções são a função do primeiro grau 2x, tá? Temos também a função, que é a função definida pela reta x igual a 3 e também o eixo x, que é o eixo horizontal. Então, a gente tem que tratar dessas funções, né, e ver qual é a região que está sendo feita dentro do encontro, né, a região limitada por essas três funções. E quando a gente descobrir qual seria essa região, a gente vai e calcula a área dela. Tranquilo? Fácil, né? Então, vê. Tá, então começou assim. A gente vai tratar no plano cartesiano, ver qual é os eixos, né? Qual é a região limitada por essas três funções, para em seguida calcular a área. Pode ser a área de triângulo, de quadriláteros, de pentágonos, o que for. Mas primeiro a gente precisa saber qual é a região, qual é a figura geométrica que vai ser formada, limitada por essas funções. Tranquilo? Então se liga aí, ó. Se liga que essa questão... Vamos lá. Primeiro a gente vai fazer os eixos, né? Vamos trabalhar aqui com os eixos, tá? Os eixos x e y, que é o eixo cartesiano usual, como ele bem falou. Então aqui a gente tem o y e aqui a gente vai ter o x, certo? E aqui a gente vai ter a origem do sistema. A habilidade agora para você, saber desenhar gráficos. Show de bola? Tá, então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente pegar pontos que eu sei no plano cartesiano. Então, se eu pegar aqui o ponto 0, né? A gente tem que, na função f de 0, o y, né, vai ser 2 vezes 0, 0. Então, eu sei que essa função vai passar no 0. Beleza? Tá. Então, é uma função crescente que vai passar no 0. O outro ponto que a gente tem é o ponto aqui, ó, onde ele coloca que o x é igual a 3. Tranquilo? Aí, vê, se a gente pegar nessa função f de 3, para a gente ver quando é que essa função vai encontrar essa, né, o ponto de encontro entre elas, a gente simplesmente coloca o seguinte, f de 3, a gente vê que essas duas funções vão encontrar-se no ponto 2 vezes 3 igual a 6. Beleza? Então, essa função vai tocar essa daqui lá no ponto y igual a 6. Então, 6 aqui, a gente vai colocar e aqui a gente vai marcar o 3. Dessa forma, é só você simplesmente fazer aqui, ó, esse ponto, né? Então, aqui você vai ter essa função, logo, essa função ela vai ter o comportamento de ser crescente, passando no 0 e no 3, ficando basicamente dessa forma. Beleza? Então, essa função aqui, ó, ela é a função f de x igual a 2x. Show de bola? Pegou aí, né? Então, se liga aí, ó. Se eu já tenho a função f de x igual a 2x, agora eu vou construir a função x igual a 3, né? A reta x igual a 3. A reta na qual ele tem para os valores de x sempre será 3. Quando a gente tem uma reta x igual a 3, essa reta aqui é uma reta vertical. Beleza? A reta y, tá? É bom você já ter o conhecimento que o eixo y a gente pode também chamar ele de outra forma, tá? A gente sabe que os pontos no eixo y, ele é os pontos que tem a cara, né, 0y. E os pontos no eixo x, né, é os pontos que tem a cara x e 0. Beleza? Então, diante disso, a gente pode concluir que qualquer ponto no eixo y, ele vai ter sempre o x igual a 0, concorda? Então, se o ponto no eixo y tem o x igual a 0, então a gente pode dizer que esse eixo aqui, né, o eixo y, ele também pode ser chamado do eixo, né, onde o x é igual a 0. A reta x igual a 0, concorda? Tá? Porque aqui, qualquer ponto aqui, x igual a 0. De maneira análoga, a gente vê que qualquer ponto no eixo x, o y é 0. Então, esse eixo, né, o eixo x, também pode ser chamado
do eixo y igual a zero. Isso aí é uma linguagem que os vestibulares tradicionais costumam trazer dentro das questões. Você precisa entender. Então, qualquer ponto, né, no eixo y, o x é igual a zero. Então, ela é a reta x igual a zero. E no eixo x, né, qualquer ponto, ele tem o y igual a zero. Ou seja, ela é uma reta que é a reta y igual a zero. Beleza? Tranquilo? Tá. Então, se liga aqui, ó. Então, se a reta é x igual a 3, então significa dizer que é uma reta na onde o x sempre será 3. Beleza. Então, se a reta x igual a 0 está aqui, então significa dizer que a reta x igual a 3 vai estar aqui. Entenderam? Então, essa reta aqui é uma reta onde qualquer ponto nela, o x é igual a 3. Ou seja, é a reta onde ela vai ter 3y. Os pontos nessa reta é os pontos 3y. Qualquer ponto para y, qualquer valor para y, ela terá sempre o x igual a 3. Show de bola? E ele diz que é a região limitada por essa reta, pela reta x igual a 3 e também pelo eixo horizontal, por esse eixo que já está aqui. Então, a gente pode concluir que essa região é exatamente essa daqui, ó. E ela é um triângulo retângulo. E a gente pode achar que a área dessa região, a área da região X, né, que ele colocou como sendo a região X, então a área da região X é a área de um triângulo. Se é a área de um triângulo, então a área da região X vai ser base vezes altura sobre 2, visto que é um triângulo e a gente já sabe que é um triângulo retângulo, então a base dele vale 3, a altura dele vale 6. Então vai ser 3 vezes 6 dividido para 2, simplifica 3 vezes 3, 9 unidades de área é a região X dessa primeira questão, onde ele traz como gabarito a alternativa letra A. Beleza? Essa é uma questão bem tranquila, tá? Em comparação às próximas questões que vão vir. Mas é uma questão, tá? Bem interessante, beleza? Show de bola? Então, se liga, ó. Nesse caso, o que é que a gente pode concluir? Você, pelo padrão das questões da UFCE, eles sempre estão trabalhando com triângulos, tá? Pelas questões que você vai ver, tá? Aqui, pelas as questões que você vai ver aqui, você vai ver que todas elas vão estar trabalhando com triângulos, tá? E é um padrão de questões da UFCE. Mas pode vir esse ano, pode vir outras? Pode vir um quadrado, pode vir um losango, pode vir um trapézio, mas a linha de raciocínio que a gente vai utilizar aqui vai ser sempre a mesma, tá? Uma coisa que também é bastante comum é quando ele traz uma questão mais um pouquinho rebuscada, né? Um pouquinho mais complicada, vamos dizer assim, ele vai querer que você, antes de construir, de achar a região, você precisar descobrir qual é a função, tá? Ele não vai te dar a função, ele vai te dar o rosto da função e você vai precisar descobrir qual é a função, beleza? Vamos ver a próxima questão. A gente tem 10 questões aqui para fazer, certo? Olha aí de novo. No plano cartesiano, com o sistema de coordenadas cartesiano usual, que ele já falou, e a gente já sabe o que isso significa, a gente tem com origem, né, no ponto O, então a gente já tem que esse vai ter origem no ponto O, as retas representadas pelas equações x igual a y e pelas equações x mais 4 menos 20 igual a 0, se cortam no ponto. Então, elas vão se cortar no ponto x, certo?
no ponto X, elas se cortam. Se Y, vê o tanto de informação que ele está te dando, ó. Se Y é a interseção da reta Y mais 4x menos 20 com o eixo X, então qual é a medida da área do triângulo XOY ou YOX? Deu para pegar? Mesma situação. Beleza? Aí vamos lá entender. De novo, ele vai te dar um plano cartesiano, te deu as retas e vai te falar quais são os pontos, quais são os vértices desse triângulo. Beleza? Então, de novo, eu vou fazer novamente, tá? Construindo o plano cartesiano. Mas, por enquanto, eu vou construir, mas já você vai pegar a manha disso, certo? E conseguir fazer ele bem mais rápido, sem precisar construir o plano. Então, ele diz que tem a origem no ponto O, né? Então, aqui a gente vai ter o ponto O. Beleza? Ele diz que as retas y igual a x e y mais 4x menos 20 se cortam no ponto X, né? Então, elas vão se interceptar. Então, vamos fazer o ponto de interseção entre essas retas, ok? Então, a gente tem que a primeira reta, o x é igual ao y, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse ponto aqui e substituir na equação o x para o y. O que significa interseção, né? Significa dizer que essas retas se cortam em o mesmo x em o mesmo y. Elas vão ter o mesmo ponto que vai ser comum a elas. Deu para pegar? Então, por exemplo, se ela se cortar no ponto x igual a 4, então vai ser x igual a 4 para essa, x igual a 4 para essa. E, consequentemente, vai nos dar um y, que é também um y, que vai ser o mesmo para ambas as funções. Se cortar, significa dizer que elas vão ter as mesmas coordenadas em um ponto. Beleza? Tranquilo? Tá. Então, bora lá. Como é que vai ficar isso aí? A gente simplesmente vai pegar e substituir na segunda equação o y por x. Então, ficaria assim, ó. Trocando o y para o x, porque a gente sabe que é a mesma coisa, vai ficar x mais 4x menos 20 igual a 0. Aqui a gente pode juntar, já que são semelhantes, vai ficar 5x menos 20 igual a 0. Simplifica por 5, x menos 4 igual a 0. Soma 4 em ambos os lados, fica x igual a 4. Então, elas vão se cortar no ponto x igual a 4. Beleza? Se elas se cortam no ponto x igual a 4, o y vai ser também igual a 4. Tá? Por que eu sei isso? Porque pela primeira função, pela primeira equação, o x é igual ao y. Vai dar a mesma coisa na segunda? Vai dar a mesma coisa se você substituir, ó. Encontrou x igual a 4, se você substituir na segunda, vai ficar assim, ó. Y mais 4 vezes o valor de x que a gente achou, menos 20. Igual a 0. Isso aqui dá menos 4, somou 4 em ambos os lados, y igual a 4. Então, essas duas retas vão se cortar, vão se interceptar no ponto 4, 4. 4 para x, 4 para y. Vai precisar construir o gráfico? Não. Nesse caso, a gente não precisa mais estar construindo gráfico. Então, elas vão se cortar no ponto 4. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá? Fora de escala vai estar aqui. Mais o ponto 4 e 4. Então, elas vão se cortar por aqui, tá? Se você ficar com dúvida na hora da prova, você pode estar construindo o plano cartesiano para ter certeza da resposta. Beleza? Tranquilo? Tá. Então, aqui o ponto 4 e 4. Ele vai passar no ponto 4 e 4, é um vértice do triângulo. O ponto 0, o ponto na origem é também um ponto do triângulo. Agora a gente precisa fazer, né, descobrir o ponto X. Não, na verdade, esse é o ponto X, né? O ponto O, agora a gente vai descobrir o ponto Y. O ponto Y, ele é a interseção da reta X, da reta Y mais 4x menos 20, com o eixo X. Certo? O que é a interseção de algum gráfico com o eixo X? Com o eixo horizontal, tá? Isso aqui ele está falando de uma maneira mais bonitinha, ele está falando, né, que esse ponto X vai ser a raiz dessa equação, tá? Então, já pega aí e já anota.
é interseção, certo? De algum gráfico com interseção, qualquer que seja o gráfico, tá? Com o eixo x, isso é sinônimo de raiz zero da função, ou seja, quando y for igual a zero. Lembra que o eixo x é a reta y igual a zero? Então, para eu descobrir o ponto de interseção y, basta simplesmente eu pegar o y mais 4x menos 20, tá? E simplesmente substituir o y por zero. Ó. Então vai ficar assim, ó. 0 menos 4x menos 20 igual a 0, menos 4x menos 20. Deixa eu botar maior aqui. Vai ficar 0 mais 4x menos 20 igual a 0, fica 4x menos 20 igual a 0, divide por 4 para simplificar, vai ficar x menos 5 igual a 0. Nesse caso, soma 5 em ambos os termos, vai ficar x igual a 5. Então, a raiz dessa função, o ponto y vai ser um ponto 5. Então, vai estar basicamente por aqui, ó, ponto y, que é o ponto que tem ali, né, o x igual a 5. Tranquilo? 5 e aqui é o ponto y. Beleza? Então, você vai e constrói um triângulo passando por esses pontos. Veio para cá e o eixo x, né? Aqui. Beleza. E ele quer o quê? A área deste triângulo. Novamente, um triângulo e a gente tem a base dele aqui, 5. A altura dele, 4. E como a gente bem sabe, a área de um triângulo, a área base vezes a altura sobre 2. 5 vezes 4, 20. Dividido para 2, 10 unidades de área é a resposta, resultando ali na letra C de casa. Tranquilo? Show de bola? É assim que as questões vai vir. Beleza? Tá. Algo que a gente pode concluir com isso. Veja. Agora você já vai pegar um bizu, tá? As questões, o padrão de questões aqui, que você vai começar a enxergar é que a base do triângulo, tá? Se liga aqui que a gente vai ficar mais rápido agora fazendo as questões, tá? Vê, o que é que a gente consegue enxergar aqui o padrão? Só com duas, tá? Questões a gente já consegue pegar o padrão, mas você vai ver que vai ser a mesma situação. Qual é o padrão dessas questões aqui? A base, né, ele vai sempre querer trabalhar com triângulos, mas pode vir esse ano, pode vir outra figura, pode, tá? Mas normalmente é só triângulos. Você vai conseguir enxergar porque ele vai falar 3 pontos sempre, tá? Se ele falar mais de 3 pontos de interseção, mais de 3 pontos na questão, aí você já sabe que não é um triângulo, claramente, né? Então, ele vai colocar aqui um triângulo que vai ser trabalhado. 3 pontos, ele vai falar 3 pontos. Ele vai falar 4, tem situações que ele fala 4 pontos, mas ele só vai utilizar 3. Então, triângulo é o que vai estar sendo trabalhado. E também o que você vai enxergar é que a base desse triângulo vai estar no eixo X. Deu para pegar? Ó, a base dele ó, no eixo X. Olha a anterior. A base dele ó, no eixo X. Beleza. Então, eu não vou precisar ficar construindo o plano cartesiano para enxergar, porque a gente vai conseguir saber isso pela própria questão. Então, a base dele está no eixo X e a altura dele vai ser exatamente o terceiro ponto. O terceiro ponto, o Y, né? A ordenada do terceiro ponto, que ele não está no eixo X, vai ser exatamente a altura desse triângulo. Então, simplesmente, né, a altura dele vai ser
o y do terceiro ponto. Deu para entender? Então se liga aqui, ó. O padrão, ele dá as funções e vai construir um triângulo. A base desse triângulo vai estar no eixo x. Então basta você descobrir qual é a distância entre esses dois pontos. Aí você já tem a base. E a altura dele é exatamente o y do terceiro ponto, porque o terceiro ponto não vai estar no eixo x. Porque se tiver no eixo x, vai ser os três pontos colineares e não dá um triângulo. Então, o outro ponto, né, ele vai estar em qualquer lugar, menos no eixo x. E esse ponto, esse terceiro ponto, vai nos dar exatamente a altura do triângulo. Eu já botei a base dele no eixo x, que a gente sempre vai definir no eixo x. Pode estar no eixo y também? Sim. Se dois pontos estiverem no eixo x, então esses dois pontos será a base. Se os dois pontos estiverem no eixo x, esses dois pontos será a base. Tá? Então você só enxergar. Os dois pontos estão no eixo y, então já pego ele para ser mais fácil, a base. Se os dois pontos estiverem no eixo x, eles serão a nossa base, porque fica mais fácil pegar. Show de bola? Tá, então entendi. Agora vê como é que vai ficar fácil as questões para você. Ó. A gente já vê no comando, ó, ele quer a área do triângulo ABC. Então você já conseguiu pegar o padrão. Você já entendeu isso aqui, você vai conseguir fazer mais rápido sem construir o plano cartesiano. Então a gente precisa descobrir o quê? Quem é o ponto A, que tem essa coordenada. Quem é o ponto B, né? Vou botar aqui um XA, YA, XB, YB. Você não precisa fazer isso, tá? Mas só para você entender. E o C, que vai ter essas coordenadas. Tranquilo? Mas se liga aí, ó. Se liga aqui. Eu só preciso saber esses três pontos. Eu não preciso construir. Se eu souber esses três pontos e eu ver que temos dois pontos no eixo X ou dois pontos no eixo Y, aí eu faço aquela situação. Se não tiver, aí você pode enxergar se esses pontos são colineares ou não, tá? Mas sempre ele vai te dar a situação de os três pontos não está... Os três pontos, né, dois deles estão colinear. Mas eu vou te mostrar também uma técnica para você fazer a área do triângulo para qualquer que seja o triângulo. Tá? Vamos primeiro fazer essa, aí eu te mostro uma técnica para você fazer, né, uma forma de achar a área do triângulo no plano cartesiano, que você tem que ter os três pontos e eles não podem ser colinear, não pode pertencer à mesma reta. Tá? Só dois deles podem pertencer, o terceiro não. Então se liga aqui, ó. Calma aí, mas vamos fazer essa técnica que você vai ver que é bem rapidinha também. Ó, ele diz o seguinte: temos o plano cartesiano com as coordenadas usual. A gente tem o ponto A, que é o ponto de interseção dessas retas. A gente já tem o ponto A, que é o ponto de interseção entre essas duas retas. E o ponto B e o ponto C são, respectivamente, a interseção de cada uma com o eixo X. Beleza, então o ponto A é as duas se tocando, o ponto B e C é as duas tocando o eixo X. Então você já conseguiu aqui. Ah, beleza, eu vou ter dois pontos no eixo X e eu vou ter um ponto fora do eixo X, que será a minha altura. Pegou? Então, simplesmente o que a gente faz aqui, professor. Vamos descobrir primeiro o B e o C, né? Então vamos dizer que o B seria o ponto de interseção dessa com o eixo X. E a gente acabou de ver, interseção com o eixo X é raiz. Se é raiz, o y é igual a zero. Então vamos lá. Vamos pegar o ponto B aqui para descobrir, né? O ponto B vai estar no eixo X, né? Então vai ser o X com o zero e o ponto C também, o ponto zero para y. Então na primeira equação, vamos substituir o y para o zero. Então vai ficar 3x mais y mais 4 igual a zero. Esse aqui vai dar zero. Então 3x mais 0 mais 4 igual a zero, certo? A gente vai subtrair 4 em ambos os termos. 3x igual a menos 4, certo? Porque aqui vai zerar, né? E aqui 0 menos 4 dá menos 4. E a gente vai dividir por 3 em ambos os termos, dando menos 3 quartos. Então, o ponto B, ele vai ter o x dele, né? Vai passar no menos 3 quartos. Show de bola? Tá, professor, e agora? O que é que eu faço? Calma aí, tá? Calma aí, eu que botei errado aqui, ó. Troca menos 4 terços. Beleza, então o que a gente faz aqui agora?
Eu encontrei o x, ótimo, lindo, maravilhoso. O que é que eu faço agora? Eu vou encontrar o c, que também vai ser raiz, só que da outra equação, né? Então, o y será zero nela também. Então, eu só substituo o y por zero. Então, aqui vai dar zero, né? Então, vai ficar 2x menos zero mais 14, maravilha, igual a zero. Eu subtraio 14 em ambos os termos, vai ficar 2x é igual a menos 14, beleza? Divido por 2 em ambos os termos, vai ficar menos 7. Então, a outra é quando for menos 7. Beleza, maravilha. E agora o ponto A? O ponto A é o ponto de interseção das duas retas, beleza? É quando elas vão ter a mesma coordenada. E o que é que eu faço? Simplesmente eu vou isolar aqui, né, o ponto X. Vamos isolar o X ou você isola o Y. Aí fica na sua preferência, tá? Como aqui a gente não teve algo semelhante ao anterior, então eu vou isolar uma das duas incógnita, tá? Nesse caso eu vou isolar o X. Então, isolando o X na primeira, vai ficar 3x mais y mais 4 igual a zero. Para isolar, eu vou subtrair y em ambos os termos, subtrair 4 e depois eu vou dividir tudo por 3. Então, o x vai ficar menos y menos 4 sobre 3. Beleza? Na segunda equação, a gente vai ter 2x menos 5y mais 14 igual a zero. Para isolar, eu vou ter que somar 5y em ambos os termos, eu vou ter que subtrair 14 e depois ainda eu vou ter que dividir tudo por 2, né, para ficar só com x, ficando x é igual a 5y menos 14 sobre 2. Maravilha! Se os x são iguais, então eu posso igualar as duas equações, ficando que menos y menos 4 sobre 3 é igual a 5y menos 14 sobre 2. Maravilha! Agora eu só tenho y, eu vou aplicar aqui a regra de meio pelos extremos, eu vou ficar com 15y menos 3 vezes 14, 30 mais 12, 42, igual menos 2y, e aqui vai ficar menos 8. Vamos agora somar 2y em ambos os termos, vai ficar 17y, e vamos somar 42 em ambos os termos, né? Vai ficar menos 8 mais 42, vai ficar 34. E aqui a gente vê que o y é igual a 34 dividido para 17, deu 2. Maravilha! Então, eu sei que esse ponto A, ele vai ter como coordenada XA e 2. Eu vou atrás do XA? Não vou atrás do XA, porque eu já falei a tu que a gente não vai atrás do XA. Por quê? Eu só preciso saber a ordenada do terceiro ponto, porque ele vai me dar a altura desse triângulo, que a gente já viu. Mas se você tiver com dó, você pode ir atrás do XA. Mas esse XA vai ser para a segunda forma de resolver essa questão. Tranquilo? Então se liga aí. A gente já tem a altura desse triângulo, que vai ser 2, e a gente precisa saber a base dele, né? Que é a distância entre essas duas. Beleza? A distância entre dois pontos vai ser a diferença, né, entre eles. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente simplesmente vai fazer, né? Como esse cara, a gente vai ter menos 7 em um lugar e o outro vai ficar menos 4 terços. Então, a distância entre eles, né, vai ser menos 4 terços menos 7, ou seja, mais 7. Fazendo aqui o processo, né, de fração, vai simplesmente, né, vamos lá, com calma, que eu sei que aqui vocês vão ficar um pouquinho, né, com dúvida. Eu quero saber qual é a base, né, desse triângulo, já que esses pontos estão no eixo X. Eles estão assim, ó. Em um lado eu vou ter menos 7, do outro eu vou ter menos 4 terços. Então, isso aqui será a base do triângulo. Só que eu preciso saber quanto é que mede isso aqui, ó.
a distância entre dois pontos, eu pego, né, e faço a diferença entre as suas, né, entre as suas medidas, certo? Então, isso aqui são dois pontos A e B. Então, para saber a distância entre A e B, eu faço B menos A. Eu faço o maior deles menos o menor, tá? Então, esse aqui é maior que esse, beleza? Então, tranquilo. Então, vai ser menos 4 terços menos 7, que vai dar mais 7. Faz aqui o processo, certo? Aqui ficou, deixa eu botar mais para lá. Então, aqui vai ficar simplesmente assim, ó. 4 menos 4, aqui vai ficar mais 21 sobre 3. Menos 4 mais 21 dá 17 sobre 3. Show de bola? Então, a base desse triângulo é 17 sobre 3 e a altura dele é 2. Então, lindo, maravilhoso. Vamos pegar um espaço aqui. Esse triângulo vai ficar aqui, ó, bem bonitinho. Ocupei o espaço todo. A área do triângulo vai ser a base 17 sobre 3 vezes a altura 2 sobre 2. Tem 2 multiplicando e 2 dividindo, eu posso simplificar. 17 sobre 3 unidades de área. Letra D de 2 é a resposta. Beleza? Tranquilo? Então, a questão, né, foi uma questão um pouquinho mais elaborada essa daí, mas a linha de raciocínio, como você acabou de ver, é sempre a mesma, tá? Ah, tem outra forma de fazer isso aí? Temos outra forma de fazer e descobrir a área de um triângulo. Se liga aqui como é. Você, né, o que é que você sempre vai precisar? Saber as coordenadas dos 3 pontos que formam esse triângulo. Beleza? As coordenadas completas. Como a gente tem aqui, ó, o ponto B e o ponto C, a gente precisaria descobrir também, para a segunda forma de resolução, para o segundo método, você precisaria descobrir as 3 coordenadas, tá? Esse XA, como você já descobriu o Y, basta você voltar para ali para descobrir quem é o X, certo? Se você joga aqui o 2 em algum lugar dessas duas equações, você consegue descobrir o X dessa daí, beleza? Então se liga aí, ó. A gente já tem as coordenadas de A e de B, pelos métodos que a gente descobriu. Descobrimos o Y, agora para descobrir o X do ponto A, basta você simplesmente pegar o 2 que achou no Y e substituir em alguma dessas equações. Substituindo aqui para ficar mais fácil, ó, vai ficar menos 2 menos 4 menos 6 dividido para 3 menos 2. Então, esse ponto aqui, ó, era o ponto menos 2 e 2. Beleza. Isso aqui que eu vou te mostrar, você pode aplicar para qualquer que for o triângulo, tá? Só que ele vai ser mais... vai ser uma aplicação melhor se os 3 pontos estiverem em lugares, né? Não tiver 2 deles colinear na horizontal ou na vertical. Então, basicamente, os triângulos que a gente está trabalhando é sempre triângulos assim, ó, que estão assim e vai ter um terceiro ponto que está lá por cima, tá? Esse aqui que eu vou te mostrar é quando a gente tem 3 pontos, basicamente assim, ó, e a gente não tem, nenhum deles estão colinear na horizontal nem na vertical. E você vai precisar descobrir essa área aqui, tá? Vai ser uma aplicação melhor para essa situação, quando a gente não tem base colinear na horizontal nem na vertical. Como é que vai ser isso? A área de um triângulo no plano cartesiano, ele é dado por determinante da matriz formada por esses 3 pontos sobre 2. Beleza? Vai ser o determinante da matriz dividido por 2. E como é que a gente faz o que é o determinante dessa matriz? A prova da USE, ela também cobra determinante, tá? Ela cobra determinante de matrizes quadradas, de ordem 2 por 2 e 3 por 3, e também de outras situações. Você precisa saber determinante também para essa prova. Então se liga aí, tá? Determinante aplica em função afim também, aplica em sistema linear, dá para ter várias aplicações. Então se liga aqui, ó. O determinante dessa matriz vai ser basicamente assim, ó, pegar os pontos, ficando assim, ó, menos 2 e 2,
menos 4 terços e 0, menos 7 e 0. Beleza? Em seguida, aqui eu vou repetir só a primeira linha. Menos 2, isso aqui é um método de resolver, tá? E o determinante dessa matriz eu vou calcular dessa forma. Isso aqui vai ser o determinante da matriz, ó. Organizei, ó, ponto A, ponto B e ponto C. E o primeiro ponto eu repito aqui embaixo, tá? Aí vamos lá. Aí você faz as multiplicações aqui, ó, desses três, das diagonais. Então vai ficar 0, 0, menos 14. Beleza? Aí agora a gente faz os produtos delas subindo, ó. 0, 0, e aqui vai dar menos 8 terços, né? Menos 8 terços. Beleza? Tranquilo? E o determinante vai ser o quê? Vai ser simplesmente, ó, menos 14. Beleza? Menos 14. E o que a regra diz, né, que quando a gente faz essa multiplicação aqui dessas diagonais, né, a gente tem que inverter o sinal deles. Então aqui, ó, não tem como fazer, então é menos 8 terços, mas quando eu for para aqui vai ficar mais 8 terços. Beleza? Então, descendo, vamos dizer assim, grava assim, ó, descendo, deixa o sinal do jeito que está. Subindo, você troca o sinal, beleza? E depois é só somar todo mundo. Descendo, deixa com o sinal. Subindo, troca o sinal. Depois o determinante soma todo mundo, beleza? Então aqui simplesmente vai ficar, ó, 3 vezes 14, que a gente viu 42, nesse 42, e aqui menos 42 mais 8 sobre 3. Maravilha! Então, aqui vai resultar que o determinante dessa matriz vai ser igual a menos 32 sobre 3. Beleza? A questão não tem, ela poderia já ter colocado, tá? Aí aqui, né, a gente sempre pega ele com essa situação. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar aqui a área do triângulo, vai ser o módulo do determinante, né, como eu já coloquei, ó. A área do triângulo vai ser o módulo do determinante sobre 2. O que é módulo? Seria a distância dele até o zero, né? Seria, de maneira bem leiga, né? Teria o número sem o sinal, tá? Então, a área do triângulo vai ser 32 sobre 3 dividido para 2. É a mesma coisa que 32 sobre 3 vezes 1 sobre 2. Corta aqui, simplificando, vai ficar 17 sobre 3, letra D também, beleza? Então, essas daí são as duas maneiras de você estar fazendo a área de um triângulo. A primeira forma, eu acho ela mais tranquila, porque simplesmente você já tem os dois pontos que estão no eixo X. As outras, né? A outra forma é quando você não tem esses dois pontos que não estão colinear, nem na horizontal, nem na vertical. São pontos que têm todas as coordenadas deles, né? Não vão ter um mesmo X ou o mesmo Y para dois deles. Tranquilo? Beleza? Então, eu posso calcular assim ou assim. Isso aqui eu posso aplicar em todos os casos? Sim, pode aplicar em todos os casos. Tá? Você tendo as três coordenadas, não precisa, né, ficar e atrás, né, de base e altura, não. Mas lembra, tá? Que se você descobrir a base aqui, vai ser melhor do que você fazer determinante. Porque você já tinha altura. Descobrir a base aqui foi mais fácil do que descobrir esse determinante, tá? Então, você tem que ver onde é que vai ser aplicado cada caso, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar um aqui. Deixa eu pensar aqui. Cadê? Vamos lá. Vamos pegar esse de função quadrática agora, tá? A gente já volta nas outras. Questão 6, diz de novo, agora com uma função quadrática, como vocês podem ver. No sistema de coordenadas, o gráfico da função que a gente já viu, que isso aqui são funções que estão definidas dentro dos números reais, é uma função quadrática dada por 2x ao quadrado menos 8x mais 6. É uma parábola que tem o vértice no ponto M. Se P e Q, ó, já deu o vértice da parábola, né? Que é o ponto M. Deixa eu marcar aqui, ó. A parábola que tem o vértice no ponto M. Ele diz que P e Q são as interseções da parábola
Tá? P e Q são as interseções dessa parábola com o eixo das abscissas. Então, a medida da área do triângulo MPQ em unidades de área é igual a quê? Triângulo de novo. Então, eu vou precisar que esse triângulo está definido pelos pontos M, P e Q. E, de novo, P e Q está no eixo X, né? Então, vai ser o ponto X, Q, né? E 0. E o ponto XP e 0. E o ponto M é o vértice da parábola, né? Seria o X do vértice e o Y do vértice dessa parábola. Agora você já começou a captar, não preciso fazer plano cartesiano. Simplesmente eu vou atrás direto desses pontos. Tá, então eu sei que o ponto P e Q são pontos que estão no eixo X. Ponto no eixo X, como a gente já viu, raízes da função. Como é uma função quadrática, para descobrir as raízes, né? Simplesmente eu pego ela e igual a zero. Seria raiz, o y é igual a zero. Então, eu vou simplificar por 2 para ficar uma equação mais simples. Menos 8. Quando a gente simplifica por 2, tá? A gente não altera o valor das raízes, não. Tá? A gente altera o valor do y do vértice, quando a gente faz essa divisão por 2, tá? Fica ciente disso aí quando você for trabalhar nas questões lá do Enem. Quando a gente divide a função por 2, a gente não altera as raízes, tá? A gente altera o y do vértice, a altura dessa função. Então, menos 4x mais 3 igual a 0, tá? Você pode ir pela equação de resolução, né? Você pode ir pela equação, mas eu vou fazer aqui por soma. Soma é igual a menos b sobre a, que seria menos 4 sobre a, que vale 1. Seria a soma das raízes, né? Que seria x1 mais x2, tem que dar 4. E o produto das raízes tem que dar c sobre a. C é 3 e a é 1. Então, o produto das raízes, que seria x1 vezes x2, tem que dar 3. E aqui você já consegue fazer, né? Dois números que a soma dá 4 e que o produto dá 3. Esses números seria o número 1 e o número 3. Ó. Somando dá 4, multiplicando dá 3. Então, você já encontrou as raízes e ficou bem mais fácil, né? Então, você já sabe que o ponto P e o ponto Q vai ser o ponto 1 e 0 e o ponto 3 e 0. Beleza? Então, agora a gente vai precisar descobrir a altura do triângulo, que nesse caso é o y do vértice, tá? O y do vértice. Quem é o x do vértice? Ó, o x do vértice você pode encontrar como sendo, né, menos b sobre 2a, não é isso? Que seria 4 dividido para 2, vai dar 2. Ou também você pode fazer, né, a média das raízes. Beleza? Se você quiser encontrar o x do vértice em uma equação de segundo grau, você pode encontrar através dos coeficientes ou você pode encontrar através das raízes, se você já tiver. Aqui a gente pode fazer pelos dois casos, né? Ou pelos coeficientes, ou pelas raízes. Mas para a gente não vai ser, né? Não vai precisar essas raízes, né? Não vai precisar o x do vértice, mas vamos descobrir de toda forma, beleza? Então, se eu for pela soma das raízes, eu vou botar 1 mais 3 sobre 2, que vai dar 2. Então, o x do vértice é 2. Só que para a gente não importa, né? A gente vai precisar descobrir o y do vértice, que basicamente é menos delta sobre 4a. Beleza? É uma forma de descobrir também? Sim, porque a gente sabe que delta a gente consegue descobrir, né? O discriminante. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 4a. Mas a gente também tem outra forma de descobrir o y do vértice. Você também poderia, lá na função, pegar, né, a função e substituir, né, o y do vértice na função. Aí, em seguida, você vai descobrir o y do vértice. Se você pegar o x do vértice da função e substituir na equação da função, você automaticamente, o resultado é o y do vértice. Porque lembra, sempre que eu substituo um x na função, o resultado é um y.
Se eu substituir um x1, eu vou encontrar o y1. Se eu substituir um x2, eu encontro o y2. Se eu substituir um x do vértice, o resultado é o y do vértice. Compreendeu? Então, você tem diversas maneiras de descobrir, mas depende muito do que a questão te traz, tá? Então, aqui, simplesmente, eu iria precisar descobrir o y do vértice. Tá? Então, eu substituindo o x do vértice na equação, vai ficar, ó, 2 ao quadrado dá 4 vezes 2, 8, menos 8 vezes 2, né? Dá 16, mais 6. Aqui vai dar menos 8, mais 6 dá menos 2. Então, o y do vértice é menos 2. Pegaram? Tá, então eu descobri já, acabou minha questão. Então, basicamente, eu vou agora descobrir a área desse triângulo, que seria a base dele, que é a distância entre as raízes, é a base. Entre 1 e 3, a distância é igual a 2. Então, vai ficar 2, que é a base, vezes a altura vai ser o y do terceiro ponto. Então, a altura dele é 2 sobre 2. Simplifica, área, 2 unidades de área. Letra B, de bom demais. Tranquilo? Show de bola? É isso aí. Beleza? Então, é sempre a mesma coisa que a questão está trazendo para vocês, para a gente resolver. Tranquilo? Vamos lá? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, se liga, ó. Essa foi uma questão com base nos modelos, tá? A área do triângulo formado pelo ponto mínimo e pelos pontos de interseção do gráfico tananã, com o eixo horizontal no plano cartesiano é qual? Vê, é um comando de questão, tá? Com base no que a gente viu. Tá mudando o contexto? Não, é a mesma linha de raciocínio. Essa é uma questão autoral, tá? Eu mesmo elaborei ela, mas vê que é bem tranquilo, que a gente já viu. Tá, ele falou de ponto mínimo e os pontos de interseção do gráfico. Então, você tem 3 pontos. O que é o ponto mínimo, professor? Você vai trabalhar com o vértice dessa função e com as raízes. Como é que eu sei o que é os vértices e as raízes? Olha aqui, ó. Ponto mínimo e interseção com o eixo horizontal. Então, ponto mínimo ou ponto máximo, quando eu estou numa função do segundo grau, é vértice. E interseção de qualquer função com o eixo horizontal, raízes. Então, beleza. Então, eu vou simplesmente pegar essa função e descobrir as raízes e o vértice dela. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x igual a zero. Isso aqui, quem faz a resolução de uma função de segundo grau, aplicar a fórmula aqui é os concorrentes. Vocês fazem por fatoração. Então, vai botar o x em evidência. Aqui vai sobrar. É simplesmente dividir toda a equação por x. Como x é diferente de zero, porque é uma função do segundo grau e para ela ser definida, né? Aqui a gente vai ter como x diferente de zero, né? O x, nesse caso, diferente de zero, para poder fazer essa divisão, beleza? Então, a gente vai e pega toda a função e divide por x, né? Seria fatoral, fator comum em evidência. X, então vai ficar x menos 4 igual a zero. Beleza? Então, dividindo por x, agora a gente consegue descobrir as raízes. Como a gente tem um produto, se a gente tem um produto A vezes B, e isso tudo é igual a zero, o que a gente tem? O A é igual a zero ou o B deve ser igual a zero. Nesse caso, para essa função aí, esse produto C igual a zero, isso aqui tem que ser igual a zero ou isso aqui deve ser igual a zero. E para ser igual a zero, a segunda situação, o x, né, precisa ser igual a 4. Fechou. Então, as raízes estão aqui, ó. x1 é 0, x2, 4. Beleza? Aí o que a gente vai precisar agora, professor? A gente vai precisar descobrir quem é o vértice dessa parábola. De substituir o quê? Substituir o x lá na função x do vértice para encontrar o y do vértice. Lembra que a gente só precisa saber agora o y, visto que o nosso ponto está no eixo x. Então, aqui vai ter a base já. Beleza? Então, se liga aí, ó.
Então, o x do vértice, o que é que eu faço? Somo as raízes e divido por 2. Então, o x do vértice é 2. Se eu pegar o x do vértice e jogar aqui, eu encontro o y do vértice, que vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes 2, 4 menos 8 menos 4. Então, tá aí. O y do vértice seria a nossa altura do triângulo. Então, a área desse triângulo vai ser o quê? Distância entre as raízes, que vai ser a base, 4 vezes a altura dele, que é o y do terceiro ponto, 4 sobre 2. Simplifica 4 vezes 2, 8 unidades de área. Letra B de bom demais. Tranquilo? Beleza? Então, bem rapidinho você consegue fazer agora as questões sem desenhar no plano cartesiano. Teve mais uma? Vamos pegar outra? Ó. Outra, tá? Agora bem um pouquinho maior para a gente pegar a manha dessa questão. No sistema de cartesiana real, o gráfico da função quadrática, ó, é uma parábola cujo ponto de interseção com o eixo vertical é o ponto A. Beleza. O ponto de interseção com o eixo vertical é o ponto A. Agora vê que mudou. Agora eu botei o eixo vertical. Beleza, então eu já tenho um ponto, o ponto A. E a função, que é uma função do primeiro grau, uma função afim, é uma reta com raiz no ponto B. Se um triângulo no plano cartesiano tem vértices, o triângulo tem vértices, né? Vamos lá, o triângulo tem vértices A, B, O, ou seja, o O é a origem do sistema. Então, qual é a medida do triângulo ABO em unidades de área? Vê que fica fácil, né? Vê como fica interessante agora a questão. A gente tem o ponto O, que é a origem do sistema, 0, 0. A gente tem o ponto A, né? O vértice A, ele é o vértice que... Ele é o vértice, né? Ele vai ser o vértice, na qual o vértice corresponde à interseção do f de x com o eixo vertical. Aí agora se liga aí, ó. Agora presta atenção que eu mudei o comando só para você ficar esperto de que a questão pode te pedir isso. Se liga aqui, ó. A gente tem uma função quadrática com o eixo vertical. O eixo vertical é o eixo y. Beleza? Vertical é o eixo y. Show de bola? Tá. Se é o eixo y vertical, corta y. Corta y em função do segundo grau. Então, vai ser o camarada que corta y da função do segundo grau. E lembra aqui comigo, pensa aqui, ó. Uma função do segundo grau é uma função ax ao quadrado mais bx mais c. O camarada que corta y é o camarada conhecido popularmente por coeficiente c. Então, o c, coeficiente c da função do segundo grau, é o camarada que corta y. É o camarada que corta o eixo vertical. Então, nesse caso, o ponto A, se corta o eixo vertical, basicamente o x dele é igual a 0. Então, o ponto A é o ponto 0, beleza? E 30. Pegaram? Sentiram? Ponto 0 e 30. Por quê? Esse aqui é o C. O C é o coeficiente independente da função de segundo grau. Ele corta y. Ele corta o eixo vertical. Então, é 30. E como corta y, o x vale 0 nesse eixo. Se o x vale 0, então o A é 0 e 30, que é exatamente a coordenada do segundo vértice desse triângulo. E o terceiro ponto, né, vai estar no eixo, né, vai ser a raiz dessa função. Vê que a questão pegou leve, né? Vai ser a raiz da função. Então, vai ser 30x mais 750 igual a 0. Então, o ponto B é raiz da função. Ou seja, ele tem o y igual a 0. Beleza? O y igual a 0, eu vou encontrar a raiz. Então, vou simplificar aqui por 10. Vai ficar 3x igual a 75 mais 75 igual a 0. Beleza? Então, quando eu divido por 3 em ambos os termos, vai ficar x
mais 25 igual a zero, o x é igual a menos 25. Fechou. Menos 25. Beleza, pessoal. O que é que eu faço agora com essa questão? Você vai simplesmente, né, pegar dois pontos que estão no eixo x e o terceiro ponto vai ser a altura dele. Beleza? Então, só para você não se confundir, tá? A gente vai ter o ponto assim, ó. Esse triângulo ele tá assim, ó. Aqui a gente tem o ponto O, a gente tem o ponto A lá em cima que vale 30 e o ponto B está aqui em menos 25. Então, é esse triângulo que a gente está olhando, ó. Tá? Então, basicamente, ó, você pode pegar esse como sendo a base ou este como sendo a base. Aí não importa, tá? Se você pega esse como a base, automaticamente, né, o outro será a altura. Vai interferir alguma coisa? Não. Beleza? Então, a gente pode simplesmente fazer que a área desse triângulo vai ser a base dele. Então, pegando aqui como esse, a distância, né, como sendo a base, ou pode ser o 0 e o B, certo? Nesse caso, eu peguei o 0 e o B, né? Então, vai ficar 25, que é a base, vezes a altura, que é 30, sobre 2. Show de bola? Então, simplificando aqui, vai ficar 25 vezes 15. Tranquilo? Tá. Então, 25 vezes 15 vai ser a mesma coisa, né? 25 vezes 10, 250. E 25 vezes 5, 125. Fazendo a soma, 375 unidades de área. Letra B de bom demais. Pegou? Então, é claro, né? Você não precisa necessariamente ficar fazendo a toda hora, ficar fazendo o plano cartesiano. Se você entendeu até aqui como é que vai funcionar essas questões, automaticamente você já consegue fazer bem mais rápido. Tranquilo? Beleza? Pegaram aí ou não? Bora mais uma. Questão 10. Diz assim, ó. O gráfico da função quadrática, de novo, intercepta o eixo x nos pontos menos 1 e x2. Beleza? E passa, né? E essa mesma função passa pelo ponto 0 e menos 2. A função, que agora é uma função exponencial, intercepta o eixo y no ponto 0, P. Aí a questão traz o quê? A figura geométrica com os vértices x1, x2 e P tem uma região interna medindo quanto de unidades de área. Uma figura geométrica que tem 3 pontos, 3 vértices, é um triângulo. Então, a gente vai precisar o que agora? Descobrir quais são as coordenadas, né? De x1, de x2 e do ponto P, que são os 3 vértices. Beleza? Então, é o que a gente precisa. Vamos ler com calma, né? Ele diz que essa função de segundo grau intercepta x no ponto x1 igual a menos 1. Intercepta x, intercepta o eixo x, intercepta eixo x raiz. Então, x1 é raiz, né? x1 é raiz, então significa dizer que o y dele vale 0. Então, x1 é 0 e menos 1. O x2, né? Também é uma raiz, então ele vai ter como 0 e aqui ele vai ter a outra raiz que a gente vai precisar descobrir. E você consegue enxergar que isso aqui são raízes e vão estar no eixo x. Então, se eu descobrir qual o valor disso aqui, automaticamente a gente vai ter, né, a base do triângulo. E o ponto P vai me dar a altura, que ele até nos deu o meio, né? 4x mais y, 4 elevado a x mais 2 vai interceptar y no ponto 0P. Ou seja, quando x for igual a 0. Então, a gente vai ter o ponto P é quando x, né, for 0 ali. Ou seja, o ponto P vai ser exatamente o g de 0. Então, o ponto P vai ser 4 elevado a 0 mais 2. Qualquer número elevado a 0 é 1.
1 mais 2 dá exatamente 3. Então, o ponto P está no eixo Y, então ele tem x0 e y3. Quase lá. Deu para acompanhar? O que a gente fez aqui? Interpretou a questão olhando que as duas raízes vai ser a nossa base e o P vai nos dar a nossa altura, como já está aqui. Tranquilo? O que a gente precisa agora? Descobrir quem é o outro x2. Quem será o nosso x2? E como é que a gente pode fazer o x2? Olha a função e vê que questão bem maliciosa e bem tranquila ao mesmo tempo de se fazer, tá? A questão elaborada por mim, tá? Ele tem assim, ó, a função do segundo grau, ela é uma função dada por assim, ó, x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso aqui eu faço para descobrir as raízes. Só que ao mesmo tempo ela nos deu o ponto, né, que esse gráfico passa no ponto 0 e menos 2. Esse ponto 0 e menos 2 é quando x for 0 e y é menos 2. Então, esse ponto aqui ele é o ponto que corta y. E a gente viu, o ponto que corta y é o ponto, né, que vai dar o valor do coeficiente c. O valor do coeficiente c, então, vale menos 2. Então, vê que malícia a questão, ó, porque aqui vai ficar x ao quadrado mais bx menos 2 igual a zero. E agora vem seu conhecimento e você vai conseguir ver agora, rodar a chave na sua cabeça. Porque se você tem x1 e quer descobrir x2, você pode ao mesmo tempo fazer por soma ou por produto. Só que você fizer a soma das raízes, que é x1 mais x2, vai ser menos b sobre a. Menos b não temos e a vale 1. Então você sabe que x1 mais x2 é igual a b. Você quer descobrir x2, você tem o x1, mas não tem o xb, então a b. Então você aqui não consegue desenvolver, porque você vai ter dois valores desconhecidos. Só que agora vem a tática. Ó. O produto das raízes, que é x1 vezes x2, tem que dar vezes x2, tem que dar menos 2. Nesse caso, dividindo por menos 1 em ambos os lados, vai ficar x2 é igual a 2. Matou a questão, correu para o abraço. Você sabe agora que a coordenada de x2, né? A abscissa dele é 2. Então, você matou a questão e você consegue saber agora que a área desse triângulo vai ser do menos 1 até o 2. Você tem que tomar cuidado, porque agora você já está relaxado e a tendência é você querer fazer rápido e errar a questão, tá? Toma muito cuidado, porque aqui não é 1 não, tá? A distância entre menos 1 e 2 não é 1, tá? Toma cuidado, porque aqui você já fez tudo. Chegar nessa parte e errar é o mesmo que ter feito nada. Entendeu? Então, se liga, gente. Ó, quando você está fazendo uma questão e essa questão, você desenvolveu toda a questão, no final, sua mente já quer terminar ela rápido, a tendência é você enxergar, né? Tentar enxergar rápido a resposta e ao mesmo tempo você esquecer um sinal, esquecer uma palavrinha, esquecer uma soma, esquecer uma subtração. Você não vê os números que realmente são. Você embaralhar as coisas ali. Então, quando você chegar na resposta final, for para a resposta final, você tem que fazer com mais calma ainda, tá? Nesse caso aqui, ó, então, se você pegar isso aqui, a distância entre o menos 1 que está de um lado do eixo, né, e o 2 que está do outro, você vai ter que passar pelo zero. Então, vai ser assim, ó, menos 1, 0. Tranquilo? 3 vezes a altura 3 sobre 2. Show de bola? Então, basicamente, né, ficou dessa forma. As raízes, tranquilo? Então, menos 1, menos 2, menos 1 e 2. A distância é 3, a altura é 3. 3 vezes 3, 9, dividido para 2, 4,5. 4,5 não deu, né? Não deu a resposta aqui, esqueci de mudar o gabarito, mas a resposta é 4,5 unidades de área. Não tem gabarito, mas é uma questão nula, mas você entendeu. Fala aí para mim, entendeu ou não essa questão? Que é uma questão que pode vir também função exponencial, logarítmica, função modular, que a gente vai ver uma agora, nesse exato momento. Show de bola? Então vamos lá, vamos pegar aqui mais uma função modular.
Ele já trouxe também uma função modular dentro das questões da prova da USE, tá? Então, uma questão modular, o que é? Entenda o que vai fazer uma função modular. Uma função modular, simplesmente ela vai fazer isso. Ó. Imagina só que essa aqui é uma função quadrática, f de x, né, igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Essa é uma função quadrática. Você vai ver que ela tem uma parte positiva e tem uma parte negativa, beleza? Vê aqui comigo para você entender o que a função modular faz. Quando você faz simplesmente um f de x, né, e coloca a mesma função, só que dentro de um módulo, o que é que esse módulo faz? A função modular, o f de x, ele vai admitir apenas valores positivos. Porque você lembra que eu falei que o módulo, ele vai querer apenas coisas positivas, né? Já que é distância desse número ao zero. Distância, número positivo. Então, se eu pego um número e boto ele dentro de um módulo, simplesmente eu quero saber a distância desse número ao zero. Beleza? Na função, quando a gente coloca uma função dentro do módulo, significa dizer que ela quer apenas imagens positivas, tá? Ou seja, ela não está querendo valores negativos para a imagem. Então, você está vendo que esse f de x aqui, ó, eles são f de x menor que zero, são f de x, ó, negativo, já que aqui é o y. Show de bola? Então, se ele não quer, então o que é que vai fazer com essa parte? A gente vai sumir? Não. Simplesmente o módulo ele faz isso aqui, ó. Ele pega essa parte e reflete no eixo x. E reflete ela no eixo x. Como assim refletir? É basicamente, ó, você está vendo que ele começa a adquirir valores negativos a partir desse ponto e começa a adquirir valores positivos nessa. Então, simplesmente ele vai pegar essa parte negativa e refletir aqui, ó. Certo? Então, ele pegou a parte negativa que está aqui embaixo, refletiu aqui em cima. Então, a função ela vai ter esse comportamento aqui, onde vai ter apenas imagens, né? f de x, ó, positivo. É isso que a função modular faz. E é claro, né, tem suas variantes. Ele pode pegar a função modular e subir, né, deslocar horizontalmente, deslocar verticalmente e assim vai. Beleza? Deu para entender, né? Rapidinho um resumo, agora a gente consegue resolver a questão. No plano cartesiano de sistema de coordenadas usual, a gente vai usar o metro como a unidade de comprimento. É correto dizer que a medida da área da região limitada pelo gráfico, né, da função f, ele está pegando os pontos, né, que vai do 0 ao 4, tá? Ele quer apenas o gráfico limitado entre 0 e 4, beleza? É definida, né? E a função f de x é uma função modular menos 2 e pelo eixo das abscissas em metros quadrados é. A gente não sabe se é um triângulo, a gente não sabe o que é. A gente vai precisar desenvolver a questão e resolver ela, beleza? A gente vai precisar desenhar essa função e ver qual é a região que ela está fazendo nesse caso. Aí você pode estar pensando, ah, professor, mas você disse que não vai precisar, mas não precisaria fazer o gráfico? Vai ter situações que vai precisar. Então, se liga, ó. Essa função ela vai pegar, ó, a gente vai trabalhar primeiro com a função modular, que é a função x menos 2. Dentro dela eu tenho a função x menos 2. Beleza? Vamos lá. Ó. A função x menos 2 ela é uma função, tá, crescente. Veja como é que a gente vai organizar ela. Ela é uma função crescente, tá? Corta y no menos 2, beleza? E corta x na raiz, né? 2. Beleza? Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos marcar os pontos aqui, né? Y e x. A raiz da função... Deixa eu botar outro gráfico, esse aqui não vai dar para a gente colocar a parte negativa, não. Se liga aí, ó.
esse gráfico vai ficar basicamente com esse formato aí, ó. Aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Aí se liga, esse gráfico vai passar no eixo Y menos 2, então ele vai passar aqui, ó, e vai passar no eixo X no ponto 2. Então, esse gráfico, que não é o gráfico da função modular x menos 2, é simplesmente o gráfico da função para você entender aqui, basicamente, ó, que ele vai ter esse comportamento, certo? Agora veja o seguinte, ó, eu marquei só os pontos, que a gente só precisaria ter 2 pontos, tá? Esse é o gráfico da função x menos 2. Tranquilo? Só que, lembra, eu acabei de falar para vocês, se eu coloco um módulo aqui nessa função, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar toda a parte negativa do gráfico que está abaixo do zero e vai refletir ele para cima. Beleza? Então, basicamente, ó, ele vai pegar esse pedaço aqui, ó, do gráfico e vai refletir para cima. Então, esse gráfico refletindo, ele vai ficar assim, ó. Ele vai pegar essa parte e vai refletir, certo? Então, esse gráfico vai ficar basicamente com esse comportamento aí. E como daqui para cá tem menos 2, lá em cima vai passar no 2, certo? Então, ele pegou o gráfico e refletiu no eixo X. Então, ele vai ficar dessa forma. Beleza? Então, simplesmente, esse gráfico, né, que a gente vai trabalhar vai ser esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico da função x menos 2. Tranquilo? Deixa eu só tirar esse aqui. Então, no momento que ele refletiu, esse gráfico, né, essa nova função vai ficar com ele assim, ó. Beleza? Só que isso aqui é o gráfico da função x menos 2. O módulo de x menos 2. Só que a função real ainda tem esse 2 aqui, ó, subtraindo. Deu para entender? Essa função tem o 2 subtraindo ainda. Se tem o 2 subtraindo, ele vai deslocar o gráfico para baixo 2 unidades. Ele vai descer com o gráfico 2 unidades. Tá? Transformação de gráficos, beleza? Então, ele pegou o gráfico da função x menos 2, refletiu no eixo x e em seguida ele vai descer 2 unidades. Descer 2 unidades, né? Ou seja, ele vai diminuir 2 unidades nas ordenadas. Então, se aqui está passando no 2, ele vai descer 2 unidades, né? Desceu 2, ele vai vir para o 0. Beleza? Então, esse gráfico, ó, pegou aqui, ó, ele vai simplesmente descer, ó. Desceu 2 unidades, ó. Desceu 2 unidades. Beleza? Se ele desceu 2 unidades, então ele permanece com o 2 aqui, só que agora ele desceu 2 unidades, né? Ele estava com o 0, 2, agora ele vai estar no menos 2 e 2. Beleza? Aí você pode estar dizendo, ah, professor, mas o senhor disse que não tem, não vai ter imagem negativa. Esse aqui não vai ter imagem, né? Essa função aqui só vai sair valores positivos daqui. Só que por ter esse menos 2, a função geral vai gerar gente negativa. Mas se fosse apenas essa função, só iria ser valores positivos, tá? Mas como tem um menos 2, ele desceu para exatamente a função adquirir alguns valores negativos, tá? Beleza? Então, agora a gente precisa limitar essa função, né? Limitar a função que vai ser do 0 até o 4. Então, ela vai iniciar no 0. Então, a gente vai pegar essa função do 0, né? E vai até o 4 com ela, né? Então, a função do 0 até o 4. Então, o que é que a gente vai precisar ver? Na função 4. Ver quando é que ela, o x, né? O y dela, quando for 4. Vai ficar 4 menos 2, menos 2.
Então aqui vai ficar ó, 4 menos 2 vai dar 2 menos 2. Módulo de 2, 2 menos 2, 0. Então quando o x for 4, o y é 0. Ou seja, é novamente outra raiz. Beleza? Logo, a gente tem que a região limitada por essa função e o eixo das abscissas, né, limitada no intervalo de 0 a 4, é exatamente essa região aqui. Ó, de 0 a 4, a função com o eixo x. Beleza? Então, é essa aqui que é novamente um triângulo. Ó, um triângulo. Então, nada de incomum, base do triângulo. 4, a altura do triângulo é essa aqui, ó, 2. Sobre 2, simplifica 4 metros quadrados. Letra C. Tranquilo? Então, a habilidade para essa questão é transformação de gráficos e também ter o conhecimento de uma função modular. Tranquilo? Beleza? Vamos para mais uma? Vamos ver, de novo, a função modular, eu até coloquei outra aqui, ó. Vê, uma questão 7, que é a questão autoral. Uma questão que vai ser a área da região compreendida entre as funções reais. X menos 2 dentro do módulo, x igual a 3, x igual a 0 e g de x igual a 4. Essa daqui a gente não sabe os pontos, né? Então é necessário estar fazendo, né, o plano cartesiano. Beleza? Então, essa função x menos 2 a gente já acabou de ver ela. Então, é uma função, né? Y aqui, x é uma função que vai ter como raiz, né? A raiz dessa função vai ser o 2, então ela vai tocar aqui no 2, ela vai passar lá em cima no 2 também, beleza? Como a gente já acabou de estudar ela, então ela vai fazer isso aqui, ó. Vem até aqui, beleza? E depois ela vai subindo, né? Ela vai fazer isso aqui. Tranquilo? Beleza, então ela vai ficar com esse comportamento. Essa é a função f de x. Show de bola? Tá. Beleza. Eu vou precisar depois desse ponto aqui, né? O segundo ponto que ela toca aqui, ó. Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Vamos deixar por enquanto essa função assim. A outra é quando x for igual a 3, né? Seria uma reta vertical passando no 3. Então, aqui a gente tem um 2, vou colocar o número 1 aqui, ó. Vou colocar o número 3 por aqui. Então, é a reta x igual a 3. Então, vai ser essa reta aqui, ó. Beleza? A reta x igual a 3. Essa aqui é a função f de x. A outra é a reta x igual a 0, né? Então, é essa reta que está aqui, ó. A reta x igual a 0 é o eixo y. Tranquilo? E a função g de x igual a 4. E a função g de x igual a 4 é o y, né? É uma função que passa no 4. 4 vai passar lá em cima. Pá. Vai passar lá por cima. Pronto. Vai ficar lá em cima. Pronto, ficou assim. E essa seria a função g de x igual a 4. Beleza? Então aí temos todas as funções. Então a gente não vai precisar desse ponto aqui, não precisou, né? Então deixa eu só apagar ele aqui. Deixa eu apagar ele aqui. Pronto. Aí ele quer a região compreendida entre essas funções, né? Então seria ó, entre a função g de 4, entre a função x igual a 0, entre a função g de x e x igual a 3. Então ele está falando dessa região aqui, ó. A região compreendida entre esses gráficos é essa região aqui, ó. Beleza? Aí agora, o que é que vai precisar? Descobrir qual seria... Tá vendo que a gente estava acostumado com um triângulo? E eu coloquei uma figura diferente já para vocês pegarem aí a técnica, tá? Então a gente precisa dessa área que está aqui. Como é que a gente vai fazer essa área dessa região
aqui. Você pode enxergar que isso aqui não é uma região de um polígono que a gente conhece, já dá para fazer automaticamente, né? Como um triângulo, um quadrado, um losango. A gente não sabe, né? Então, o que a gente pode fazer? Simplesmente, a gente pode dividir essa figura em outras conhecidas, tá? Eu vou dividir essa figura aqui em dois trapézios, ó. Você pode ter dividido ela em triângulos, em retângulos, mas eu vou, para ser mais rápido, eu vou fazer ela em dois trapézios, tá? Onde aqui eu vou chamar de trapézio 1 e eu vou chamar de trapézio 2 aqui. Beleza? Agora a gente vai precisar que a área de um trapézio, essa técnica que eu mostrei dos trapézios é o que a gente chama técnica da decomposição, que é simplesmente pegar a figura maior, quebrar ela em outras, no final somar. Essa é a técnica da decomposição. E a técnica que falaram aí, né, Shaolin, também tem a técnica de compor. Você vai achar a área da figura maior e subtrair a área desses dois triângulos. Beleza? Vai dar a mesma coisa, certo? Aí você pode escolher qual delas, tá? Então, vamos fazer pelas duas, certo? Vamos fazer pela área do retângulo, do trapézio, em seguida as outras, aí você decide o que fazer. Vamos lá. A gente tem simplesmente, ó, essa daqui vai ser a base maior, que vai ser do 0 até lá em cima, que é o 4. Então, isso aqui, ó, vale 4, beleza? Tranquilo? Essa base aqui, ó, a base menor, vale 2 desse lado. E essa altura desse trapézio também vai valer 2, certo? Que é do 0 ao 2. A altura desse trapézio 2 vai valer 1, beleza? E a gente vai precisar, ó, saber qual é esse ponto aqui, ó, para a gente poder descobrir a base menor dele, beleza? Então, esse ponto é o ponto de interseção quando x for 3 na função modular. Então, na função modular, aqui, quando x for 3. Então, f de 3 é igual a 3 menos 2, vai dar 1, módulo de 1, o próprio 1. Então, ele vai passar aqui, ó, no 1. Então, do 1 para o 4, a base dele menor dele é 3. Tranquilo? Aí você já tem tudo agora, né? Então vamos lá, vou fazer pelas dos trapézios, a gente faz pela dos triângulos. Então, a área desse trapézio aqui, ó, trapézio 1, somar as bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. Então vamos lá, trapézio 1, vou botar aqui desse lado. A área do trapézio 1 somou 4 mais 2 dá 6, vezes 2, 12. 12 dividido para 2 dá 6. Beleza? 4 mais 2, 6, vezes 2, 12, dividido para 2 dá 6. E a área do trapézio 2 vai ser 3 mais 2 dá 7, vezes 1, 7, dividido para 2, 7 sobre 2. Aí agora simplesmente vai ser somar 6 mais 7 sobre 2. Aqui vai resultar em 12 mais 7, 19 sobre 2, letra E. Tranquilo? Essa seria uma forma por decomposição. Decomposição, pegar uma figura que você não conhece e dividir ela em figuras que você consegue calcular através das fórmulas. A outra forma é simplesmente por composição. Você vai simplesmente achar a área de uma figura maior, que nesse caso é essa aqui, ó, e retirar essas duas áreas rosa, beleza? Então você poderia fazer, né? A área do retângulo vai ser a base dele, ó, 3 vezes a altura 4. Então a área do retângulo 12, tá? E a área dos triângulos rosas, base vezes altura dividido por 2, né, que seria 2
vezes 2 dá 4, dividido para 2 dá 2, mais base 1 vezes altura 1 sobre 2, né? Dá 1 sobre 2. Beleza? Então aqui vai ficar 4 mais 1, 5 sobre 2. Beleza? Como você tem a área da figura maior, você agora subtrai dela, né, o total. Ó, esses são os dois triângulos juntos e você tem o 12, que é tudo. Se de 12 você tira os dois triângulos, automaticamente você tem a área verde. Então ficaria, né, que a área total 12, não é isso? 4 vezes 3, 12, menos 5 sobre 2. Beleza? Então, isso aí, né? Ficaria 24, ó, olhando o 12, 24 sobre 2, menos 5 sobre 2, 19 sobre 2. Beleza? Tanto a composição como a decomposição é uma questão bem diferente das outras, né? Um pouquinho mais com vários passo a passo, mas é o que a UFCE ela pode estar cobrando na prova do próximo mês, tá? Então, sempre ficar esperto. Se for um triângulo, automaticamente a gente não desenha, só descobrir os pontos. E se for aquela situação que eu falei para vocês, né? Se os pontos estiverem no eixo X ou no eixo Y, a gente utiliza a base e a altura é o outro ponto. E se tiver no eixo Y, tá? Você faz a mesma situação, tá? Então, é isso aí. Ficou essa questão número 4, tá? Vai ficar aí de exercício para vocês estarem fazendo, que ela é bem parecida, tá? Bem semelhante mesmo à que a gente fez lá na frente com a questão 9, tá? Ela é bem parecida com questão 9 não, perdão, questão 10, tá? Então, foi aí um modelo de questão da prova da UFCE, tá? Toda prova está caindo uma questão dessa, com simplesmente ou é função afim ou função quadrática, para você descobrir qual é a área da região compreendida entre elas. Beleza? Tá aí todas as questões do material. Se vocês quiserem ter acesso a esse material aqui da forma que está no grupo de lives, você tem acesso, é só entrar lá que eu mando sempre os materiais. Beleza? Então, foi isso aí. Para você que chegou até aqui. Alguém mandou uma rosa, eu nem vi. Obrigado pela rosa. É só você entrar, tá? No grupo de lives, que lá eu aviso quando tem lives. Vai sair o mini curso completo com todas as questões, modelos Enem. É lá onde eu estou mandando. Nas minhas redes sociais também eu estou avisando, tá? Sobre as lives e sobre esses materiais. Beleza? Então, eu já mando o material e todas as novidades. E também, se você quiser ter aula, tá? Com a UFCE, revisar para o SSA, para algum outro vestibular, para o FMG, o seriado que vai ter esse ano, fase 1 e 2, é só entrar em contato comigo no WhatsApp e lá a gente marca as aulas totalmente online, focada no seu vestibular. Beleza? Então, a todos que ficaram aqui, obrigado pela presença. Não esquece de deixar teu like e comentar o que achou desse modelo, dessa questão. Deu para pegar? Lembra, tá? Vai cair isso aqui na prova da UFCE, uma dessas questões que a gente resolveu. Então, até a próxima e fui!